Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Linha Aberta. Terças-feiras, cá estamos, como fazemos habitualmente. Hoje vamos falar sobre um documento importante que foi publicado pelo Governo nas últimas semanas, mas que terá passado percebido certamente para muita gente, com a crise das chamadas dívidas ocultas e todo um cenário que o país está a viver, com vários bancos a serem intervencionados, liquidados. Deixar então passar despercebido este documento, que é a quarta avaliação nacional de pobreza e bem-estar, um documento produzido, um estudo quantitativo da situação da pobreza e suas tendências associadas, produzido pelo Ministério da Economia e Finanças, baseado nos dados do IOF 2014-2015, que mostra então a situação da pobreza em Moçambique, uma avaliação então da situação da pobreza, com alguns dados interessantes, que a pobreza reduziu 5,6% em todo o país, do ponto de vista global, face ao último estudo de 2008-2009, e que a pobreza reduziu 3,7% no campo e 9,4% nas cidades, mas o mesmo estudo mostra que a pobreza agravou-se no Niassa, em Cabo Delgado e Nampula. No caso de Niassa, muito particularmente porque, de acordo com este estudo, a pobreza passou de 33% no último estudo feito em 2008 e 2009 para 60,6%, Nampula passou de 51% para 57%, Zambésia de 56% para 67%. Depois, com o número de pessoas pobres em 1996 eram 12,1 milhões, e agora, 20 anos depois, são 11,8 milhões, o que quer dizer, em termos mais exatos, só 300 mil pessoas saíram da linha da pobreza em 20 anos. E em termos urbanos, de 96 tínhamos 2,3 milhões de pobres e agora temos 3 milhões, portanto, pouco mais de 700 mil pessoas. Em termos rurais, em 1996 tínhamos 9,8 milhões de pobres e agora temos 8,8 milhões, portanto, quase cerca de 1 milhão de pessoas que terão saído da pobreza. Portanto, são dados genéricos que estou aqui a apresentar. Tenho comigo três convidados com os quais vamos tentar olhar para estes dados, para este estudo em particular, o que é que traduz à luz daquilo que são as políticas de desenvolvimento e à luz das várias discussões que já tivemos, sobretudo quando foi publicado o IOF 2008 e 2009, e todo um ruído estridente que se gerou nessa altura, quando este estudo foi publicado. Boa noite aos meus convidados, o Dr. António Francisco, da São Rafael, Finório Castigo. Boa noite aos três. Vou começar pelo Finório Castigo, que é do Ministério das Finanças, que esteve então na elaboração deste estudo. Confirma esses dados, mais ou menos de uma forma sintética que eu apresentei aqui, pode mais ou menos dar o contexto da elaboração deste estudo. Boa noite. Obrigado pelo convite que foi feito à nossa instituição. Eu faço parte, sou um dos técnicos que fez parte do estudo de elaboração da quarta avaliação. Dizer que o estudo foi elaborado em estreita colaboração com o Instituto Nacional de Estatística para o desenho do instrumento de recolha de dados e também com a Universidade das Nações Unidas e a Universidade de Copenhaga. Este é um exercício que o governo tenta trazer para mostrar aquilo que são as ações do governo ao longo de cada 5 anos, apesar que este estudo, em relação à última avaliação de 2008, tem mais um ano de diferença. Portanto, o objetivo é tentar mostrar aquilo que são os resultados do bem-estar e da pobreza. Dizer que os números que foi apresentado no início deste painel, no início, que são de facto aqueles que mostram os resultados pela qual o relatório tenta mostrar como é a situação atual do bem-estar. De uma forma mais ou menos sumária, o que é que este estudo, que conclusões essencialmente vos trouxe relativamente ao anterior, 2008 e 2009? Bom, a grande diferença, de uma forma sumária, que nós podemos encontrar que, em relação comparamos muito em relação à última avaliação. Se nós compararmos o 2008 e 2003, vamos ver que não houve nenhuma diferença estatística em relação à situação de pobreza.
mas se nós compararmos o 2008 e esse 2014, 2015, vamos ver que tivemos uma redução de 5 pontos percentuais. Então, em termos de dados globais, portanto. Sim, em termos globais. E uma das conclusões também que nós podemos encontrar é que as províncias que continuam, que estavam numa situação de alto índice de pobreza em 2008, 2009 e nos anos anteriores, continuam sendo que com alto nível de pobreza ainda neste último relatório. Temos alguns resultados que de facto precisamos ainda de discutir e perceber ainda mais, principalmente a situação de Niassa. Como foi bem apresentado, tivemos praticamente um aumento, digamos, elevado de índice de pobreza. Quase a dobrar a Niassa, precisamente quase a dobrar. De 33% para 60,6%. São números muito, muito elevados. O que é que explica a situação do Niassa, Cabo Delgado e Nampula, particularmente o Niassa com níveis altíssimos, Nampula, portanto, a pobreza aumenta cerca de 6%, 5,9%. O que é que explica este, e ainda Cabo Delgado também passou de 39 para 44,8%. O que é que explica estes números? As 3 províncias do norte do país. De princípio, acreditamos que a pobreza de consumo ela é muito sensível ao momento de recolha de dados, e se nós olharmos para essas províncias em 2014, 2015, foram províncias que foram muito afetadas por algumas impactos naturais, como cheias. Tivemos praticamente em algumas províncias de norte algumas situações de problema de produção agrícola que foi afetado devido às cheias. Tivemos também a situação de crise energética em algumas províncias do norte, que porventura podia ter afetado também a questão da produção interna. Esses são os pequenos fatores que conseguimos rapidamente encontrar, mas pensamos também o comportamento, digamos, cultural de consumo de produtos nessas regiões também podem estar provavelmente a afetar aquilo que são os resultados. Bem, o professor Antônio Francisco, eu certamente teve a ocasião de ver este estudo. Há aqui números, digamos, contraditórios em si. Não é o estudo, são os números em si. Se por um lado nos fala na redução da pobreza em 5,6% globalmente, do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista qualitativo, nota-se um acentuar das desigualdades do ponto de vista de pobreza, e províncias onde a pobreza aumentou de uma forma exponencial, e sobretudo, uma vez que é especialista na área de demografia, o que é que explica que em 20 anos só tenhamos tirado cerca de 300 mil pessoas da pobreza, portanto, obviamente salvaguardando o aumento demográfico, aquilo que era o número de população em 96 não é o mesmo de hoje, mas isto pode querer pelo menos dizer alguma coisa do ponto de vista dos ritmos de desenvolvimento e a forma como o nosso desenvolvimento está a tirar as pessoas da pobreza. Ok, muito obrigado pelo convite. Bem, antes de mais eu quero felicitar o Ministério por tirar este relatório, porque eu queria aqui fazer uma referência para as pessoas perceberem um pouco a importância deste relatório. Este relatório de análise da pobreza baseia-se num levantamento que talvez seja, em termos de levantamento estatístico, talvez o mais importante depois do censo. Ou seja, nós temos, sobre o Estado, nós todos os anos temos o Orçamento do Estado. Sobre as famílias, este é o orçamento das famílias. Portanto, quando o INE lançou o seu primeiro relatório em dezembro passado, em 2015, eu fiquei muito desapontado porque, por exemplo, o INE só apresentou o relatório das despesas, como se não houvesse receitas. Mas pronto, eu sabia que alguém, e o Ministério é que realmente tem esta responsabilidade. O INE já teve várias sugestões
para que seja responsável por fazer este relatório. Há vários institutos de estatística que fazem isso, eles conhecem os dados, isso. E eu quero felicitar os autores do relatório, porque eles tiveram que fazer um grande exercício de trabalhar os dados, porque eles próprios, no relatório, dizem que, em parte, os dados deste ano, ou deste relatório, são piores do que o do anterior. Portanto, o relatório teve uma situação que nos põe com uma certa hesitação, porque a qualidade dos dados, a subestimação do consumo, o trabalho que eles tiveram que fazer, foi por causa da maneira como os dados foram recolhidos. Portanto, sobre isto é importante nós dizermos uma coisa. Este é um relatório, este é um produto muito caro. Eu sei que a Suécia contribuiu com 6 milhões, portanto, isto deve ter custado 7, 8 milhões de dólares. E um produto destes, em que só de 5 em 5 anos é que nós conseguimos saber a situação orçamental das famílias e das pessoas, é um produto fundamental para a democracia, para a gestão, porque não temos outra forma. E, portanto, ok, o INE, por opção própria ou por não decidirem que seja ele a fazer, o INE não faz esta análise e o Ministério fez, porque também tem compromissos com os doadores, tem compromissos com a sociedade, e eu, nesse sentido, fico feliz que tenha aparecido esta análise. Outro aspecto diz respeito: o que é pobreza? O que é ser pobre em Moçambique? Ou o que é ser pobre para este relatório? É bom que as pessoas saibam, é que é considerado pobre aquela pessoa que não consegue ter um consumo superior a 30 meticais por dia, por pessoa. Portanto, 30 meticais no ano passado. Portanto, é bom saber isto, porque a situação alterou-se agora subitamente. Portanto, 30 meticais agora é totalmente diferente do que naquela. Até agosto de 2015. Até agosto de 2015. Portanto, quando o meu colega ali diz o consumo das famílias é muito afetado por isto, se formos a fazer um inquérito para o próximo ano, claramente a situação... Se o estudo fosse feito agora, haveria mais famílias a irem... Para a pobreza, certamente. Porque a linha de pobreza, portanto, aqui há um outro aspecto. Esta linha de pobreza não corresponde à linha de pobreza internacional, por exemplo, que o Banco Mundial agora tem, que é 1,9 dólares internacionais ou 3 dólares. Se fosse 1,9, quase 2 dólares ou 3 dólares, nós tínhamos praticamente 90% das pessoas na pobreza. Portanto, esta linha é aquela linha que nós chamamos mínima, que eu diria que é quase minúscula, mas que é a linha que nós usamos para poder identificar algumas mudanças. E isto é importante que as pessoas saibam, porque é uma linha que, por mais que a gente diga que agora tem 49% ou 45% de pessoas em situação de pobreza, já temos 50 e tal, mas é uma linha que ainda estabelece um limiar muito baixo do ponto de vista daquilo que é os requisitos. O que é que você consegue comprar com 30 meticais por dia? Em termos de consumo alimentar, em termos de consumo não alimentar. Então, este é um dos primeiros aspectos que eu penso que, pronto, do ponto de vista operacional, nós temos que gerir as coisas em função da nossa sociedade, mas, portanto, não é motivo para nós podermos ficar satisfeitos que agora, sim senhora, há um aspecto que eu penso que é importante. Olhando nestes critérios, há de facto uma tendência de a pobreza vir a reduzir. Reduzir lentamente, dentro destes critérios, reduzir não só no consumo, mas depois há outra abordagem que não é do consumo, que é multidimensional. E então, há outras dimensões que são de educação, do saneamento, da habitação, da saúde, em que a tendência é mais estável. Portanto, se nós temos neste momento situações de guerra ou situações de instabilidade ou isso, o consumo é imediatamente afetado. Os outros fatores podem não ser tão diretamente afetados. E isto também há uma tendência. E eu acho que aqui há um aspecto, vamos lá ver, a nível mundial, há um processo de evasão, de fuga à pobreza. E Moçambique, a gatinhar praticamente, lentamente, está a ter algumas tendências nesse sentido. A desigualdade, é verdade, a desigualdade aumentou, mas nós temos que olhar se parte dessa desigualdade é uma forma de sair da pobreza. É verdade que nós olhamos muitas vezes para a desigualdade pelo seu aspecto negativo.
A desigualdade é o produto do crescimento, é o produto do progresso. Agora, há outra dimensão da desigualdade, que é as pessoas, muitas vezes, usarem meios impróprios e aproveitarem-se e não terem uma atitude mais positiva para permitir que outros abandonem a situação de pobreza. E nesse sentido, quer dizer, nós vimos sim um progresso na tendência geral, um progresso relativamente a 2008, eu dou de barato esse valor, admitindo que eles reflitem a realidade, mas claramente também vimos um retrocesso no caso de Niassa, Cabo Delgado e de Nampula. Ou seja, nós temos quase 5 milhões de pessoas em que o bem-estar piorou. Portanto, numa situação destas, é preocupante. Portanto, quando o prefácio do relatório diz nós temos grandes progressos e alguns desafios e muitos desafios, não, nós temos progressos, nós temos retrocessos e temos muitos desafios. E este retrocesso nós temos que reconhecer, porque é uma ofensa, não é bom nós assumirmos só os que avançam e ignorarmos aqueles que atrasam. Este é um aspecto. Claramente que o crescimento populacional existe, é um crescimento bastante rápido. Então, o que nós estamos a ver é que o ritmo de sair da pobreza não consegue ganhar a competição com o crescimento populacional. Ora, se nós em 20 anos temos 20 pontos percentuais, um por ano, nós ouvimos falar de um crescimento económico que foi em média 7%. 7% ao ano significa que 10 em 10 anos a economia duplica. Então significa que esse crescimento não está a abranger a grande parte desta população, está noutros setores e não está a envolver a população nesse processo. Vamos seguramente discutir isso, os ritmos de crescimento do PIB versus o crescimento da população e, digamos, o desenvolvimento das pessoas, uma vez que este estudo nos permite, então, falar factualmente. Adelson Rafael, também o queria introduzir aqui neste programa. Boa noite. Queria a sua leitura a estes resultados deste estudo. Boa noite, Jeremias. Saudações extensivas ao Finório e António, a todas e todos os telespectadores. Boa noite. Primeiro, permitam-me também que eu endereço as minhas felicitações ao Ministério da Economia e Finanças, muito por conta do estudo e com uma coerência a trazer, diria, nos últimos 20 anos, com alguma regularidade, exceção há alguns meses para esse caso, estudo, que ele constitui, enquanto instrumento e ferramenta de trabalho, um documento, diria, para definição e implementação das políticas públicas e não só um documento de extrema utilidade. É de extrema utilidade desde o momento que ele seja feito o uso devido e tira-se relações em função dos resultados. Agora, muito por conta da pergunta que é efetuada, há situações que, a algum momento, devem nos levar à preocupação. Muito por conta, já se fez menção aqui das três províncias, mas se nós formos a reparar em termos de números absolutos, acho que pode gerar maior preocupação. Vou dar exemplo, estamos aqui a falar de Niassa, a gente tem cá para o Niassa, nós temos, usando referência a segunda e a quarta avaliação, nós temos aqui algo como de 48,3 para 60,6. Acho que a gente falar em termos percentuais não temos a dimensão do quanto isso representa. Se falarmos em termos absolutos, nós estamos a falar que em 2 saímos de 448 mil habitantes para 995, quase 1 milhão, quase duplicou a população. Eu acho que em parte a pobreza duplicou de uma forma quase proporcional ao aumento da população. Certíssimo, quase aumento proporcional. Aí é que certas variáveis, como disse, na questão do crescimento populacional, ela deve-se tomar em consideração no processo de planificação. Uma das grandes falhas é que não tomamos em consideração ou como usar como complementaridade outras variáveis quando a gente efetua o processo de definição de políticas públicas. Mas a província de Niassa, ela também tem outras características. Se a gente conhece em termos de densidade populacional, a província de Niassa
em termos comparativos com o restante do país, é que tem a menor densidade populacional. Se nós pretendermos efetuar com certos padrões internacionais, a gente encontra aqui dificuldades em poder efetuar, principalmente no que diz respeito aos indicadores da provisão dos serviços essenciais básicos. Mas aqui, o aspecto que devemos cingir é o aspecto que nos diz respeito à pobreza de consumo. Usando a pobreza de consumo, e disse muito bem aqui o Dr. Antônio Francisco, que a gente efetua aqui somente a componente, aqui faz menção à componente de consumo, sem distinção de consumo, quer de natureza alimentar, quer consumo de outras variáveis. Se no processo de alocação, diria, orçamental, os $30 diários, alguém por iniciativa... 30 meticais, obrigado, 30 meticais ao dia, a gente efetuar alocação para outro bem, nem que seja até por bebidas alcoólicas, ela é contabilizada. Nós estamos a dizer aqui que, por mais que a gente tenta inferir uma ligação com os hábitos alimentares que possa existir isso, em algum momento pode ter um questionamento, porque no processo da alocação acho que há uma hierarquia de priorização. E tenho dúvidas que, por mais que haja hábitos alimentares que não tomam em consideração com alimentos com alto índice de caloria, a gente abdica de questões alimentares em detrimento, por exemplo, de questões como indumentária ou bens de lazer. Então, esse aspecto é preciso. Agora, embora o estudo não traz essa inferência, julgo que há um aspecto de extrema importância que deve fazer menção. Como disse, não podemos esquecer que a pobreza de consumo, ele tem muito de influência a nível do período ou momento que ocorre o levantamento dos dados. Não podemos esquecer que em 2015, em janeiro, no dia 15 de janeiro, em situação das cheias que ocorreram, houve um corte pelo rio Licungo entre a região centro e a região norte e ficamos 3 meses, diria, sem energia elétrica e depois, mesmo o processo de fornecimento, mesmo depois de estabelecimento, ele ficou condicionado ao processo, diria, de fornecimento. Para quem conhece a província do Niassa, sabe o quanto é, em termos de preços de referência para os principais produtos alimentares. Ele tem quase o triplo do que está, para quem está na cidade de Maputo, do que é vendido na cidade de Maputo. E que, com esse corte, ele em algum momento sofreu o seu agravamento. Pode ser que estes fatores tenham condicionado. Eu estou a fazer aqui, a pôr aqui uma hipótese, muito por conta, se formos efetuar, os 3 distritos. Mas esta hipótese, ela pode não encontrar seu fundamento na coerência se a gente for a reparar para a província como de Nampula. Aí sim há uma necessidade da gente impor aqui a província de Nampula a questão do crescimento populacional, porque a província de Nampula é que apresenta, do que diz respeito, um processo de oscilação no que diz respeito à questão de incidência da pobreza. Se a gente for efetuar, ela vai oscilando, enquanto que para as outras províncias há uma certa coerência. Aqui sim há um processo de oscilação. Não encontrou aqui explicação para que a gente possa inferir sem encontrar dados complementares. Só para finalizar a resposta, diria que há um aspecto de extrema utilidade, que embora de maneira de leve ela é introduzida aqui por uma metodologia de estimativa da pobreza multidisciplinar, julgo que urge, a nível do país, a incorporação da pobreza multidisciplinar. Por que há essa necessidade? Eu vou dar um exemplo muito prático em função da questão que houve a nível de cheias. É que nós, quando falamos da pobreza multidisciplinar, somente efetuamos aqui a inclusão de dimensões relacionada com serviços essenciais básicos. Falamos de saúde, falamos da água, falamos de educação e tudo mais, mas esquecemos certos aspectos. Se formos a reparar para Moçambique, Moçambique, nos últimos 10 anos, faz parte dos 3 países no mundo que sofreu os impactos a nível das mudanças climáticas. Em 2015, a nível mundial, Moçambique faz parte dos países que mais sofreu os impactos das mudanças climáticas. Tivemos até recentemente, para quem esteve a acompanhar, um enviado das Nações Unidas das mudanças climáticas esteve cá para
tentar visibilizar essa magnitude desse problema. Mas, infelizmente, a gente não consegue incorporar dentro das nossas análises essa dimensão. Logicamente que ela pode ter um impacto negativo que ela, em termos de mensuração, não é capturada. Julgo que o processo de inclusão da pobreza multidisciplinar, ela, em algum momento, pode trazer não só a real dimensão da pobreza, mas sim também encontrar aqui quais os determinantes que têm causado a nível da pobreza. Volto aqui para o nosso representante do Ministério das Finanças. Eu queria trazer aqui alguns dados demográficos para comparar entre a proporção do crescimento da população e a proporção do crescimento da redução da pobreza. Pego Nampula. Em 2007, mais ou menos por alturas do IOF, 2007-2008, Nampula tem uma população de 4.084.000. Em 2011, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, está com 4,5 milhões. Faço uma extrapolação para mais ou menos o período de 2015, deve andar para os 5 milhões, mais ou menos. O que significa que entre o último estudo de 2007 e o estudo de 2015, a população deve ter crescido cerca de quase 1 milhão de pessoas em Nampula. A pobreza em Nampula, ela aumenta 6%, quase 5,7%. Portanto, a população aumenta, vamos lá, cerca de 10%, um pouco mais, 10%, 2007, 2015, na minha extrapolação, 15% até, um pouco mais. A pobreza aumenta 5,7%. Na Zambésia, a pobreza, de acordo com os dados que vocês apresentam, ela diminuiu cerca de 7 pontos, mais ou menos. Mas a população da Zambésia era de 4,3 milhões em 2007, passou para 4,8 milhões, passou para 5,3 em 2011, fazendo uma extrapolação, deve estar mais ou menos nos 6. Ou seja, se quisermos fazer uma comparação entre os níveis, a forma como cresce o desenvolvimento, chamemos-lhe assim, como reduz a pobreza, é como se aquelas pessoas, entre 2007 e 2015, elas não existissem na prática. Ou seja, se pensarmos que a população não aumentou entre 2007 e 2015, aí sim, esses números podem ter um efeito real. Mas quando colocamos este segmento de aumento populacional, praticamente acaba por absorver completamente estes números. Não sei se está a perceber o raciocínio. Na lógica de que existe desenvolvimento, há pessoas que estão a sair da pobreza, mas as pessoas que estão a nascer são muito mais do que aquelas que estão a sair da pobreza. Ou seja, acabamos de ter uma população que globalmente acaba de ser mais pobre, em termos globais numéricos, do que aquilo que havia há uns anos anterior. Como é que vocês viram estes números, sobretudo nas províncias do centro e norte, onde se nota claramente esta tendência? Eu penso que é importante fazer referência que a província que está a tomar em conta como um exemplo desse aumento de crescimento populacional, Nampula e Zambésia, são as duas províncias que juntas têm quase 1/3 da população de Moçambique. E, de facto, qualquer ação de redução de pobreza, para ter efeito a nível global, se tiver um impacto positivo nessas duas províncias, então o resultado global também será mais largamente significativo. Nesse caso, com esse aumento da população nessas duas províncias e com o aumento de pobreza em Nampula e uma redução, digamos, de quase 8% pontos percentuais em Zambésia, pode ser que o resultado da pobreza a nível global para essas duas, quer dizer, olhando para essas duas províncias e fazendo aquilo que é o seu share para o restante do país, pode estar, digamos, estagnado. O que isso pode implicar? Isso pode implicar, o que pode estar a sugerir, é que também as dinâmicas que estão a acontecer dentro dessas províncias são diferentes.
tendo em conta todo esse aspecto, estamos a falar sobre a sensibilidade da pobreza do consumo. Vimos que Nampula também todos esses aspectos que foram referenciados aqui, que pode ter afetado aquilo que é a redução da pobreza, contribuído largamente nessas duas províncias. Dizer também que, apesar de nós termos uma melhoria em relação à incidência de pobreza para a Zambésia, essa província também sofreu largamente os efeitos que algumas outras províncias tiveram. Eu penso também que aqui seria bom fazer referência que a metodologia para a recolha desses dados que o INE fez foi praticamente de painel. Era para ser em 4 trimestres, mas por motivos de várias ordens só foi feito em 3 trimestres. Mas há um terceiro trimestre que não foi realizado, e penso que fizemos uma visita a algumas áreas de enumeração da recolha de dados, onde não existiam as populações, não estavam lá as populações. As populações provavelmente tinham imigrado para uma outra zona e provavelmente essas zonas próximas da Zambésia é onde a população provavelmente possa ter ido por causa de melhores condições de vida. E já no 4º trimestre, quando for feita a recolha de dados, pode ser que aquelas pessoas pobres de Zambésia podem ter estado em outras províncias, não com muita certeza, mas são ilações que nós também estamos a tentar procurar identificar. Eu gostaria também de fazer aqui uma ressalva em relação a que o colega Adelson estava a fazer referência sobre pobreza multidimensional. De facto, nós tentamos trazer uma abordagem diferente, quer dizer, para acrescentar mais valor ao relatório, tendo em conta que achamos que a pobreza de consumo não pode explicar a situação, só ela, a situação de bem-estar e de pobreza em Moçambique. E se nós olharmos para aquilo que são os resultados de pobreza multidimensional, podemos ver que ao longo do tempo as pessoas estão menos privadas em relação às dimensões que nós identificamos. Dizer que as dimensões identificadas aqui e os indicadores que estão patentes no relatório, elas são 6 indicadores de 4 dimensões. Por quê? Porque nós queríamos fazer a comparação ao longo do tempo dos vários momentos de levantamento de dados, e para comparar os vários momentos foram esses indicadores e essas dimensões que podemos encontrar. Mas dizer que para 2014, 2015 temos uma referência sobre pobreza multidimensional e algum das variáveis que o colega aqui do painel está a fazer referência, então é possível a gente conseguir identificar. Então, esse aspecto penso que não poderíamos conseguir alargar com todos os indicadores multidimensionais em relação por causa da comparabilidade ao longo do tempo. Para todos os efeitos, já que estamos aqui a dar mais enfoque à pobreza de consumo, porque é aquela que mostra a capacidade que as pessoas têm de adquirir bens básicos, como aqui é definido, bens alimentares e não alimentares, para a satisfação de necessidades básicas e para a questão dos direitos humanos é fundamental esta. O que é que explica que, quando olhamos para o mapa, vemos o centro e o norte são, digamos, a cara desta pobreza do consumo. Já falamos das 3 províncias do norte, conhece a Cabo Delgado e Nampula, mas quando olhamos para as do centro, houve uma diminuição, como dissemos, da pobreza, mas a pobreza continua muito alta para aquilo. Já falamos da Zambésia, o impacto que tem, portanto, 56,5% de uma população que é quase 6 milhões de pessoas, é muito significativo. Portanto, já falamos de Manica, de Sofala, também continuam com níveis muito altos. Evidentemente, há o caso sul, que é em Mbane e Gaza, mas o centro e o norte aparecem com esta cara da pobreza de consumo. O que é que, na vossa opinião, no vosso estudo, vos explicou exatamente isto?
Podemos dizer que a complexidade da pobreza ela pode ser explicada por vários fatores. Um deles também tem a ver provavelmente com o grau de como que é o comportamento do consumo nessas próprias zonas. A questão de produção, de produtividade agrícola nessas mesmas zonas. Essas zonas, quando acontecem os efeitos naturais, digamos, daqueles que têm impactos negativos para a população, são as zonas que mais têm sofrido. Esses fatores e questão também de infraestrutura, de investimento de infraestrutura e a questão, por exemplo, de acesso a serviços, digamos, básicos, também estão com um índice diferente, por exemplo, a algumas outras províncias, e todos esses fatores conjugados, então, tendem a mostrar aquilo que é a situação pela qual as mesmas províncias tentam, quer dizer, mostram aquilo que são os resultados. Professor, queria também ouvir se o senhor já tinha começado a falar da comparação em termos, vamos lá, diacrónicos da pobreza. De 96, de acordo com os dados, portanto, os números são, digamos, estatisticamente irrelevantes do ponto de vista de, portanto, o que eram pobres em 1996 eram 12,1 milhões e agora são 11,8, digo, estatisticamente relevante e irrelevante tendo em conta todos estes fatores. O que é que explica esta estagnação, praticamente, de 96 em 20 anos, de um país que cresce a 6 para 7%, já tinha começado a falar nisso, cresce a 7% ao ano, e que projeta, de acordo com as Nações Unidas, uma população de cerca de 30 e tal milhões de pessoas daqui a em 2025, mais ou menos. Ou seja, se a população continuar a crescer a este ritmo, os 7% continuarem a gerar, a tirarem o número de pobres que está a tirar nesta altura, provavelmente em 2025 temos muito mais pobres do que os temos agora. Sem dúvida. Eu acho que é importante reparar aqui numa coisa, a partir da pobreza multidimensional. Repare o seguinte, a zona urbana passa de 50% para 18%. A redução da privação na zona urbana foi significativa. Foi significativa, sim. A zona rural passa de 95% para 72%. A zona rural temos Zambésia, temos Niassa, temos todas estas zonas, ou seja, o fosso na melhoria na zona urbana, em termos daquelas, já não só do consumo, portanto, a base, o saneamento, a educação, a saúde, os bens duráveis, na zona urbana houve um substancial melhoria. A zona rural não. Quer dizer, houve redução, todos eles melhoraram relativamente, as pessoas estão mas, portanto, a base para o tal consumo é fraca, é frágil. O que significa que o próprio consumo fica muito refém do tempo, das cheias, das situações, portanto, da fragilidade em que as pessoas se encontram. E este aspecto eu acho que é importante porque foi bom que o relatório busque diferentes perspectivas de pobreza, porque a pobreza tem diferentes dimensões. O consumo, sim senhor, é importante. Houve alguém que dizia, dinheiro não dá felicidade, mas paga tudo aquilo que ela gasta. Portanto, com dinheiro as pessoas podem adquirir meios para realizar a sua vida. Então, este aspecto do consumo é crucial. Agora, aquelas dimensões que dizem respeito a reduzir privações não estão a ser relevantemente melhoradas ao nível rural. Portanto, aqui a situação geral da população, onde está a grande parte da população e onde está no norte e no centro também o conjunto de privações, estão refletidas aqui. Obviamente que o consumo fica muito debilitado. O crescimento económico, sim senhora, nós sabemos que teve uma base principalmente em infraestruturas, no setor financeiro,
O setor agrícola, nós sabemos que houve aumento da expansão, mas a produtividade não melhorou. Não há melhorias de produtividade. Portanto, a base de melhoria é muito baixa. E este aspecto é preocupante no sentido em que, sem dúvida, a forma como primeiro, este é um estudo que reflete, que estuda e vê a capacidade da população perante todas as dificuldades, perante todas as contrariedades, os obstáculos, de sobreviver e tentar fugir da pobreza. Agora, é um processo que está a ser visto que é lento. E isto não está a acompanhar o ritmo. Eu penso que houve aspectos que ajudaram, progrediram. Por exemplo, vamos ver bens duráveis ou certos recursos. As pessoas saíram, o aumento que houve no acesso ao telemóvel. Só que, ok, o telemóvel pode significar que a pessoa gasta os 30 meticais só a falar. E depois não tem comida. Portanto, há aqui este aspecto. Mas o telemóvel representa comunicação, representa acesso à informação, representa a possibilidade das pessoas se interconectarem. E houve nesse aspecto, nos últimos 5 anos, avanços a esse nível que podem ajudar a melhorar o progresso e acelerar. Agora, o que não vejo é que realmente este progresso esteja a um ritmo. Moçambique, em meados deste século, e que não é já muito longe, são mais 20 e poucos anos, vai ter, não é 30, é quase 60 milhões de habitantes. E a pobreza acontece exatamente nas pessoas com maior crescimento, com maior família, porque depois a família própria reproduz a pobreza. E, portanto, este processo tinha que criar ruptura e o crescimento tinha que ser inclusivo no sentido de dar oportunidade das pessoas melhorar a sua renda. E isto não está a acontecer a um ritmo acelerado. Logicamente que está a surgir maior diferenciação, maior desigualdade, mas, como eu digo, em muitos casos a desigualdade eu não vejo num sentido negativo, a não ser que seja no sentido prejudicial das pessoas, mas quando a desigualdade é resultado do progresso, significa que umas pessoas saem primeiro da pobreza do que outras. Neste caso, esta desigualdade traduz um pouco isso. O Governo, em relação ao outro estudo, o Governo estava muito preocupado em mostrar que a pobreza estava a reduzir a nível rural. E foi aí que se complicou tudo. Porque Niassa apareceu em 2008 como a província menos pobre, houve ali uma atrapalhada no estudo, depois lá se compôs. Este estudo tenta corrigir todas estas análises e de facto nós vimos que o isolamento de Niassa ou o isolamento de grande massa da população, nós sabemos que o centro representa ali quase 5 milhões de pessoas ali numa situação que regrediu. Portanto, o que eu acho que aqui temos que considerar é que, do ponto de vista de relação entre crescimento económico e bem-estar, ele está a ser muito pouco eficiente, muito pouco inclusivo e muito pouco abrangente. E isto acontece não só no consumo, mas também acontece na própria melhoria destas infraestruturas que nós vimos aqui. Eu penso que foi muito bom ter incluído esta pobreza multidimensional. O Adelson tem razão que não capta certos aspectos do ambiente, mas capta importantes, porque sem água não há redução da mortalidade infantil, sem melhor água, sem educação não há possibilidade das pessoas serem inovadoras, desenvolver. Portanto, aspectos de saúde, de saneamento, de bens duráveis são cruciais. E isto é preocupante porque, de facto, vê-se aqui um fosso muito grande entre o setor urbano, entre as áreas urbanas e as áreas rurais. E isto é uma debilidade muito grande para o futuro. Adelson, foi mesmo para si. Eu recordo-me de uma frase: estamos a fragilizar a pobreza. Uma frase que se celebrizou nos últimos anos, e quando nós olhamos para estes dados e vemos que parece que o contrário, que a pobreza está a fragilizar ainda mais os moçambicanos, pelo menos em termos globais. Aliás, quando olhamos para os indicadores da pobreza multidimensional do ponto de vista urbano, notamos que eles camuteiam a real dimensão da pobreza no campo, onde está a maioria da população, olhando para estes dados.
Sim, e acho que se repararmos para a frase, julgo que ela só encontra cabimento se a gente efetuar a fragilização da pobreza a nível nacional, porque desde a primeira avaliação até a situação, embora não seja nas proporções desejadas, a gente vê que aqui é um processo. Acho que só pode encontrar enquadramento em esse local. Mas se efetuarmos uma avaliação geral, qualquer que for o discurso que a gente pretenda construir, julgo que as evidências em função da estagnação e regressão da pobreza, elas questionam ou podem questionar as opções estratégicas de desenvolvimento e combate à pobreza. Dificilmente encontraremos argumentos contrários em termos da validade das opções que foram escolhidas, se os resultados eles não são satisfatórios. Na sua opinião, esses dados mostram uma dissonância certíssimo entre aquilo que é a pobreza e os meios e estratégias que estamos a usar para combater. Que estamos a dizer. Claro, acho que isso, os números, não precisamos aqui de fazer esforço algum para a gente ir buscar os números e descobrir que há essa dissonância. O que, em certa medida, nos obriga a que possamos incorporar, se não conseguimos aqui captar todos os aspectos que estão nas estratégias de opções tomadas, aqui julgo que há uma necessidade de a gente ir buscar outras variáveis para dela podermos efetuar ou agregar para que tenham um impacto desejado. Se me permita, eu volto a um aspecto ao qual a gente mencionou, fez menção aqui da questão de, quando no seu exemplo introdutório, do crescimento populacional a nível da província, tanto da Zambésia, bem como a nível da província de Nampula. Mas, se a gente for buscar os dados estatísticos, principalmente usar a referência, o censo, presumo que o censo do próximo ano, se a gente tomar em consideração, acho que pode vir a agregar ou poder alterar. Corrija-me, doutor Antônio, que se a situação da taxa de crescimento populacional de Moçambique atual agora anda em volta de aproximadamente, não sei se é 2,7 ou 2,8, não está muito longe disso. Mas a gente, se for reparar aquilo que é a taxa de fecundidade da população moçambicana, ela é de 5,7. Quer dizer o quê? Para o número de mulheres, por cada mulher, em média, estamos a falar aqui, tem 6 filhos. Estamos a efetuar isso. Se nós formos a procurar a nível nacional quais as províncias que têm a taxa de fecundidade maior, infelizmente, elas não são as províncias do norte do país. Como alguém pode pensar em função da dedução. Consoante os dados estatísticos, a província de Gaza apresenta, volto a falar, em termos de média, a taxa de fecundidade maior do país. Alguém pode indagar como é possível que esse processo ele é contrário ao que está a acontecer. Por isso eu disse, há uma necessidade da gente agregar a essas análises outras variáveis para que a gente possa ter. O mesmo acontece nas opções políticas. Se nós formos a reparar aquilo que é o processo da alocação orçamental, qual é o critério básico? Usando um paralelismo, na questão do famoso alocação dos 7 milhões, quando a gente usou, por exemplo, a alocação dos distritos de 7 milhões, nós sempre tomamos em consideração que, para mim, é aquilo que é o número populacional. Mas, quando a gente vai efetuar as opções estratégicas da alocação orçamental a nível do Orçamento Geral do Estado, nós não tomamos em consideração isso. Quer dizer, em termos da alocação orçamental per capita, o valor que é disponibilizado para combater a pobreza a nível da província da Zambésia, ela é diferenciada ao valor que é alocado a nível da província, por exemplo, da cidade de Maputo. Devem existir programas compensatórios para que esse desnível ele não tenha impactos negativos. É disso que eu me refiro às opções estratégicas de desenvolvimento e combate à pobreza que a gente... Muitas das vezes a gente somente toma em consideração o processo da alocação orçamental, mas outras variáveis de rendimento. Quer dizer que a questão de ordenamento territorial, a questão que fica no que se de taxa de crescimento populacional, a questão que, quando a gente vem agregar a isso, que é a alocação per capita em termos de valor global do orçamento e o número da populacional. Muitas das vezes nós não tomamos em consideração, mas os efeitos disso, se a gente ir buscar outros indicadores que tomam em consideração a população, por exemplo, e disse muito bem o doutor Antônio Francisco quando fez menção sobre a questão da água. Sim, a questão da água é de extrema importância, a água é extremamente, mas se nós formos a falar dos padrões internacionais, para cada fonte de água tem 500 pessoas, ela difere se a gente for efetuar para uma província de maior número de população. Quer dizer, estamos a usar um critério
que tem a população como referência, mas quando apresentamos a alocação para a solução desse problema, já não usamos esse critério. Então, são dessas variáveis e condicionalismos que a gente deve agregar, de modo que haja coerência naquilo que são as opções estratégicas e os resultados obtidos das nossas intervenções. Muito bem, eu quero vos convidar para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouco para darmos a oportunidade aos nossos telespectadores para interagirem connosco. Como eu disse, vamos a analisar os dados da 4ª Avaliação Nacional de Pobreza e Bem-Estar, que nos sugere então dados curiosos para nos olharmos ao espelho e dizermos se é este o nosso caminho, o caminho que estamos a seguir ou não. Não sai daí, daqui a pouco voltamos então para essa conversa com os nossos telespectadores. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. À quarta-feira, às 23 horas, Boaventura Município junta-se a 3 grandes mulheres da sociedade. Gera-se tudo, caça-se tudo, para. Visão por revisão. Para colher a visão, a voz e análise. E como é que interpreta este sinal? Sob perspectiva feminina de diversos assuntos na ordem do dia. O que a Renamo está a fazer é uma afronta ao Estado. É preciso cantar muito alto bem. E que esse bem seja real. A arma e a guerra não são a forma de resolver os nossos problemas como cidadãos. Estão-se a manchar, vocês. Não há ninguém que vai tapar o sol. Os processos são dinâmicos das revoluções. Todo mundo está amarrado em algum lugar e acha que é ali onde tem que comer. Os políticos têm uma responsabilidade bastante grande. Estamos a tocar batuques, ninguém está a ouvir. É preciso que venha para eles poderem explicar. Despolitizar excessivamente o órgão eleitoral, o que quer dizer? Opinião no feminino. Nós temos que pensar. Pensa, nosso país. O debate da nação desta semana veio abordar saídas para a crise no país. Esta crise, apesar de ter raízes muito mais profundas na estrutura sociopolítica e econômica do país, precisa de medidas de 2 tipos. Não é possível, nas condições de hoje, uma empresa endividar-se para efeitos de produção. Eu estou perfeitamente convencida que se não tivéssemos saído dos trilhos no plano político, possivelmente não teríamos saído dos trilhos também no plano econômico. A crise nasceu aqui em Moçambique, então nós próprios temos a capacidade para resolver essa crise. Temos que assumir, temos que subsidiar, temos que fazer qualquer coisa para podermos ultrapassar o problema da crise. A não perder, quinta-feira às 23 horas na ICTV Notícias. Já estamos na segunda parte deste Linha Aberta, já sabe, nesta altura reservamos para interagir com os nossos telespectadores. Recordo que estamos a falar do último relatório da avaliação da pobreza, feito pelo Ministério da Economia e Finanças, em parceria então com o Instituto Nacional de Estatística. Não sei se temos já alguém em linha. Nosso e-mail, hoje estamos só com um e-mail, está aí. Peço ao realizador então para nos colocar também a nossa linha telefónica. Cá está então, 8412 57 174. Portanto, podem interagir connosco através desta linha, 8412 57 174. Tenho aqui o e-mail do Sr. Manuel Maria Rachid. Diz que o país deve reformar as políticas públicas e parar de viver do faz de conta. Tenho também o Sr. José da Silva. Ele diz, depois de termos vivido 10 anos de triunfalismos, cá estão os números a mostrarem que uma política de mentiras tem pernas curtas. Penso que é mais ou menos isso que ele escreve. Tem indicação de que o Sr. Hermínio, que nos fala a partir da Matola, está em linha. Boa noite. Boa noite. Boa noite, por favor. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de interagir com
no programa, tenho aqui a contribuir. O seguinte aspecto: apesar do país estar impressionantes taxas de crescimento econômico, a população continua cada vez mais pobre. Penso eu que quando se fala da pobreza devemos olhar principalmente para as áreas rurais, porque é lá onde 80% da população vive e que são dependentes da agricultura. Atualmente o governo implementou um projeto que é o FDA, Ação de Desenvolvimento Agrário. E se levamos a sério, penso eu que rapidamente podemos sair desta crise, que é a pobreza e a fome. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Hermínio, pela sua participação, colocando então a sua opinião relativamente aos dados que nos são apresentados pelo Ministério da Economia e Finanças e pelo Instituto Nacional de Estatística. Vamos então aguardar outras intervenções dos nossos telespectadores. Vamos ver alguns e-mails. Sr. Samito Casimiro Mcavel escreve: boa noite, linha aberta. A pobreza é um dado consumado no nosso seio. Gostaria de saber dos convidados quais são as estratégias para sairmos desta dura realidade. Os nossos bom, tenho a indicação de que o Sr. Abaixo fala-nos a partir do Chimoio. Boa noite, Sr. Abaixo. Muito boa noite. Sim, faz favor. Eu queria interagir um pouco com o painel. Exato, faz favor. Um pouco deste tema. De fato, eu acho que a questão da pobreza tem que ser, de fato, avaliada em diversas perspectivas. Porque, de fato, nós temos que ver o que é que se entende exatamente por pobreza quando estamos, por exemplo, na zona suburbana e quando estamos no campo. Exato. Então, a pobreza, por exemplo, nas zonas recônditas, pode ser, por exemplo, refletida na impossibilidade de ter sabão, por exemplo, na impossibilidade de ter água potável, na impossibilidade, por exemplo, de ter acesso a medicamento. Isso aqui é pobreza. Então, em termos de fato de opções políticas, o que é feito? A questão da educação, não é? Nós pensamos, por exemplo, que a educação superior é que pode resolver tudo. Isso se confina às grandes cidades. O que é que se faz no campo? Como tirar, de fato, aquele indivíduo que tem quarta classe para outros níveis? Será que, de fato, os cursos básicos, os cursos elementares, não iriam ajudar a população a sair dos níveis mais baixos para um determinado nível, para um determinado patamar? Muito bem. Muito obrigado, Sr. Abaixo. Penso que estão claras as questões que coloca. Importa dizer, então, que este estudo é um estudo feito pelo Governo, portanto, capta as duas dimensões que, na verdade, o Sr. Abaixo levantava aqui. A dimensão da pobreza de consumo, que está devidamente definida no próprio estudo, como aquela que, portanto, resulta da incapacidade de aquisição de bens alimentares e não alimentares para a satisfação de necessidades básicas. Portanto, essa é considerada a pobreza de consumo. Depois já a pobreza multidimensional, portanto, que congrega todos esses elementos que depois enumerou a seguir. Vou encontro o Sr. Celso, que nos fala a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite, Sr. Jeremias. Boa noite, faz favor. E boa noite para o painel também. Eu não acompanhei o programa desde o princípio, mas fiquei com uma ideia do que está-se a falar e quero dar o meu contributo. Exato. Se nós analisarmos essa classe média que vem surgindo agora, na verdade, ela não surge de um plano concertado do governo. Esta classe surge no meio de programas como refrescos, clientelismos, parentes aqui e ali, e um e outro, né, com muito esforço individual, quase impossível. Por quê? Por causa do nosso sistema. E quem cria esse sistema é o governo. E, de certo modo, nós, como povo, também contribuímos. Era necessário fazermos alguma coisa
no sentido de pressionar o governo para trazer aquilo que nós queremos, que é o desenvolvimento. Se der um exemplo, por exemplo, o WhatsApp, que tipo de mensagens que circulam no WhatsApp? Coisas que não têm nada a ver. Que tal que se nós usássemos o WhatsApp para partilhar ideias execuíveis para melhorar a nossa vida? Ou para melhorar a vida daqueles que fazem parte de um determinado grupo do WhatsApp e ao mesmo tempo fazem parte de outros grupos. Bem. Já nos ajudava bastante, Que tal, por exemplo, um stick de construção de casas? Por exemplo, em cada zona, assim, onde tem mais chamas, cada área do camponês, deve ser obrigatório ter pelo menos uma fabriqueta para tentar transformar a produção e ser um pouco fácil de escoar ou guardar. Eu acho que é possível, depende da nossa vontade, isso não depende só do governo, depende de cada um de nós. Muito bem, muito obrigado, Sr. Celso. Penso que a ideia essencial ficou aí. Fica então registada. De qualquer maneira, enquanto aguardamos o próximo transmissor, quero recordar um aspecto que eu queria também convidar aqui ao meu painel. Estes dados, sobretudo a parte da pobreza, quer a pobreza de consumo, mas sobretudo a parte da pobreza multidimensional, para aquilo que eu quero referir aqui. O fator 7 milhões ao fim de 10 anos da sua implementação, este estudo é de alguma maneira uma espécie de uma prova que está a fazer aos 7 milhões. Queria ouvir depois os vossos comentários, o que é que isto significa, num contexto em que a governação anterior apostou fortemente na injeção de valores para as zonas rurais, e depois temos as zonas rurais, aquelas que menos tiveram do ponto de vista de dinâmicas de desenvolvimento. O que é que isto quer dizer? Vou ao encontro do Sr. Josimar, falamos a partir de Maputo. Boa noite. Sim, boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, vou ser muito breve para economizar o tempo. E eu estou a acompanhar o programa desde o princípio e eu gostaria de contribuir dizendo que uma das maiores causas para o nosso país continuar pobre é o elevado índice de corrupção nas instituições do governo. E, para além disso, quando se criam projetos para alavancar o crescimento ou desenvolvimento da população, como é o caso dos 7 milhões, por acaso a iniciativa até é boa, mas a forma de gestão é completamente desastrosa. E se formos a reparar, os relatórios escritos sobre os 7 milhões revelam isso. É mais ou menos isso. Muito obrigado, Sr. Josimar, pela sua brevidade, sobretudo, que vou então por introduzir aqui o fator de 7 milhões, que obviamente tem que fazer parte desta equação, se na relação custo-benefício, de facto, contribuiu efetivamente para aquilo que se pretendia, a equação dos o tal fator 7 milhões que eu aqui trazer. Vejo aqui alguns e-mails, quando acordamos outras chamadas. O Sr. Chamando Salomão escreve bom, tem a indicação de um televisor que nos fala na condição do anonimato a partir de Maputo. Boa noite. Boa noite. Sim, boa noite. Pronto, obrigado pela oportunidade. Apesar de não ser um assunto direto do programa, mas tem muita ligação, porque estamos a falar de pobreza e o que está a acontecer, o que está neste momento em atualidade, é a questão do Moçambique e do nosso banco. Portanto, é um assunto que a gente não pode pôr de parte, porque está ligado também com este tema do uso, porque se forem retirados assim aos empresários valores de maneira como está a ser retirado, penso que a pobreza nunca vai deixar de existir, porque não faz sentido nenhum o que estamos a ouvir. Nunca aconteceu antes, mesmo nos famosos casos de BCM, de Banco Austral, nunca aconteceu isso. Agora dizem que de um momento para o outro o empresário não tem direito a nenhuma 500 porque confiou naquele banco e depositou. Será que não havia outra alternativa? Será que se o Banco de Moçambique é a única maneira de gerir desta maneira? Moral da história, que vendam o banco.
que vendam banco, que arranjem uma alternativa, como fizeram com o Banco Austral, como se diz por aí, venderam $1 e tomaram conta, depois geriram a situação financeira, mas que salvaguardaram os interesses dos depositantes, não é? Agora, tirarem o dinheiro das pessoas, dinheiro lícito, as pessoas conseguiram com esforço, que querem se tornar empresários médios para ser retirado assim de um momento para o outro, não faz sentido nenhum. Portanto, eu julgo que este assunto deve ser bem ponderado, senão vai ter consequências muito graves para o país, porque a CPA já diz que já marcou um encontro com o governador do Banco de Moçambique. Espero que dê algo positivo, senão vamos ter um precedente muito perigoso e com consequências muito graves. Estamos a falar de pobreza de um lado e estamos a querer retirar o pouco que têm os empresários que conseguem com muito esforço, assim de uma maneira para outra. É impossível. Portanto, espero que não vou ocupar muito lugar, mas é um tema que está ligado. Espero que este programa, especificamente este tema, nos vossos programas, com peritos, com juristas, etc., para podermos falar bem sobre este assunto. Muito bem, muito obrigado pela sua participação. Não era propriamente este assunto que estamos a discutir, mas percebendo a sensibilidade do mesmo e do momento em que nós vivemos, é um momento em que nós temos de deixar as pessoas, enfim, falarem, abrirem-se e com isso podem exorcizar algumas situações que estão a passar. Podemos atender mais um telespectador. Sr. Yacine, liga-nos a partir da Beira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, faça favor. Sim, eu só apenas gostaria de saber quais são os indicadores usados para medir os índices de pobreza nesse estudo que foi feito. Muito bem, já vai ter... Yacine ou Yacine? Yacine. Yacine com Y, não é isso? Com I. Com I, ainda por cima. Muito bem. A minha produção, aí está, quando nós perguntamos o nome de alguém, temos que saber como é que se escreve. Não corremos o risco de escrever mal o nome dos outros. Muito obrigado. O Sr. Yacine, com I, foi o nosso último telespectador esta noite. Vou ler mais uma mensagem que o Sr. Chamando. Diz que é lamentável que, passados esses anos todos, depois da independência, os nossos governantes não consigam dar respostas à pobreza deste país e, anos após anos, os mesmos enriquecem a olhos vistos. E é triste que assim seja. Bom, penso que... esta mensagem. Muito bem, vou começar aqui pelo Sr. Fernando para ouvir se há perguntas que quer responder, particularmente este último telespectador, perguntar quais são os critérios, os indicadores foram usados, esta e mais outras que é julgado pertinentes para esclarecer as pessoas. Bom, para a pobreza de consumo, penso que, como foi discutido aqui ao longo dessa sessão, é que nós definimos como a capacidade de alguém adquirir uma cesta que contenha aqui que são bens alimentares e não alimentares. E esses bens alimentares e não alimentares têm também referência àquilo que são os produtos alimentares produzidos numa certa área, ou comprados ou adquiridos em certas áreas, e os preços que são patentes nessa mesma área. Então, com base nisso, nós conseguimos ver quem é pobre em termos de consumo, quem está abaixo, por exemplo, do custo que nós vamos definir que é para adquirir a cesta básica. Então, é o consumo que é para esse caso. Para a pobreza multidimensional, nós temos praticamente 6 indicadores que provêm de 4 dimensões, que é a conclusão de ensino primário, para a casa de educação, temos determinante de saúde que tem a ver com a questão de saneamento, tem a ver também com a questão de bens duráveis, que tem a ver o acesso que as pessoas têm a bens duráveis. Temos também, penso que se não estamos a fugir, é também a questão de fonte de água segura e a cobertura de material convencional. Esses são os indicadores que nós identificamos para a pobreza multidimensional. Nós também temos dentro do relatório, que é uma metodologia que também aborda sobre a pobreza multidimensional,
que é a questão de dominância da primeira ordem, que também procura enlaçar um bocadinho aquilo que são as questões de acesso a serviços básicos, tanto de educação, de saúde, de saneamento, que são os mesmos critérios que estamos a usar com base no multidimensional, com base no Alkir Foster. Então, esses seriam provavelmente os indicadores que estamos a usar para avaliar a pobreza. Muito bem. Vocês têm mais alguma questão? Quer colocar? Penso que poderia fazer referência àquilo que foram alguns pontos que os telespectadores tocaram, que se nós de facto queremos mudar aquilo que é mudar em termos de melhorar a situação de incidência de pobreza, de facto a área rural é uma área que devemos investir massivamente, porque, como todo mundo sabe, é onde temos a maioria da população e é onde também temos o maior número de pobres nessa área. E nós também estamos a fazer um exercício paralelo a esse relatório, que conseguimos identificar que alguma das atividades, ou ramo de atividade, ou setores, e principalmente as pessoas que estão no setor agrícola, os camponeses, são as pessoas praticamente, ou o grupo que tende a ter maior incidência de pobreza. Portanto, significa que investimentos também no setor agrário, principalmente se nós olharmos para a área de explorações, que são 4 milhões, nós vamos ver que 99% é de pequenos camponeses, que é a produção familiar. Então, a questão é como que as políticas desenhadas podem criar incentivo para melhorar esse mesmo grupo-alvo. Muito obrigado, Carlos. Nelson, queria ouvir os teus comentários, em termos genéricos. Depois queria ouvir também o fator de 7 milhões, que é uma das coisas que levantou. O que é que isto quer dizer, do ponto de vista, quando temos a pobreza, incidentemente, nas zonas rurais, tem reduzido pouco, quando houve um maciço investimento nos 7 milhões nas zonas rurais? Ok, acho que se permite também eu posso começar com, em termos gerais, abordar um pouco com os 7 milhões. Se formos a reparar para as dinâmicas, principalmente as dinâmicas económicas no meio rural, eu diria que um dos objetivos, de maneira geral, ele foi alcançado, na medida em que, se efetuarmos uma comparação com o passado recente, no que diz respeito à injeção de capitais no meio rural, julgo que ela era quase insignificante. Quanto a esse aspecto de permitir que haja circulação a nível do capital financeiro a nível rural, muito por conta do déficit da bancarização rural que o país apresenta, julgo que a gente conseguiu, em algum momento, pôr um processo de circulação. Embora seja discutível se todo o dinheiro que fosse injetado, ele tinha como destinatário último os residentes, ou eram empresas ou questões a viver fora do meio rural. Agora, no que diz respeito ao impacto a nível da sua intervenção, se repararmos que eram os dois principais objetivos, que era a produção de comida e uma questão que falava gerar trabalho. Eu julgo que aí que a gente pode questionar se, na verdade, ele foi tão eficiente em função do que previamente foi alocado. Porque se a gente for a reparar para os números, acho que há uma estagnação ou uma regressão, o que em algum momento vai dar razão a vários questionamentos que foram feitos pelo espectador, porque em certa medida ele não trouxe o impacto desejado. Em algum momento há que se efetuar uma reflexão para ver quais as dimensões ou variáveis que não foram acopladas a essa estratégia para que ele pudesse surtir os efeitos desejados. Agora, de maneira geral, há um telespectador, se não estou errado, fez a questão da pergunta em termos estratégicos, como é que a gente poderia ver a estratégia de desenvolvimento para que a gente pudesse tornar o desejo de fragilizar a pobreza em realidade. Há uma máxima
a nível da economia, de trickle-down, que diz que muitas vezes a gente efetua todo o processo de desenvolvimento, em algum momento, depois da satisfação de quem está no topo, em algum momento ele vai caindo em queda, ele vai poder efetuar a alimentação ou atingir a quem está abaixo da pirâmide. Eu acho que, para o caso de Moçambique, se tomarmos como referência o crescimento nas últimas 2 décadas de aproximadamente 7 milhões, ela veio mostrar que nem sempre é válido esse princípio. Por que eu digo? Porque torna-se questionável, depois de quase 2 décadas com um crescimento econômico em média de 7%, a gente continua, em vez do processo de regressão, mas sim, em vez do processo de fragilização, a gente tem estagnação e regressão. Julgo que há, em termos estratégicos, um aspecto que não se tomou em consideração. Eu julgo que urge criar uns mecanismos de estabelecimento de ligações produtivas, muito por conta, se tomarmos como referência que o que contribuiu de maneira significativa para o crescimento desse crescimento econômico foram os megaprojetos. Os megaprojetos, eles são intensivos em termos de investimento, mas se a gente vai reparar, quer a nível da absorção da mão de obra, ele tem uma absorção em termos comparativos, se a gente efetuar a comparação entre o investimento e a mão de obra ínfima, e não encontramos aqui ligações produtivas que possam alimentar a economia nacional. Se nós tivéssemos aqui uma estratégia explícita e coerente, por exemplo, do produto local, aqui poderia, em algum momento, alimentar as pequenas e médias empresas e, por conseguinte, em termos de dados estatísticos que o país apresenta, as pequenas e médias empresas têm maior absorção de mão de obra. Aqui, se o critério básico para a gente ter acesso a todos esses serviços essenciais básicos é ter o recurso financeiro, julgo que uma parte desse problema a gente encontraria sua contribuição se tivéssemos essa estratégia bem estruturada para efetuar as ligações produtivas. Se nós formos efetuar todas as estratégias que a gente encontra, dificilmente a gente vai encontrar de maneira coerente e lógica essas ligações produtivas que possam ir fragilizar uma situação específica de pobreza, quer a nível regional, quer a nível de temático. Professor António, para encerrarmos, eu queria ouvir os 7 milhões, onde é que entra a equação dos 7 milhões num quadro deste, e se os números da pobreza como nos são apresentados, sobretudo a pobreza de consumo, não é um cartão amarelo que nos é mostrado no sentido de que não é este definitivamente o caminho num país com enorme potencial como o nosso, quer de costa, quer agrícola. Queria ouvir a sua opinião. Eu penso que este é um relatório, já o relatório de 2008 alertava para um aspecto que deixou, por exemplo, os doadores chocados. É de que o impacto, por exemplo, da ajuda não era aquilo que eles esperavam. Então eu penso que uma das grandes mudanças, um distanciamento, a ruptura da parceria entre doadores e governo surge no outro, não agora. Esta agora veio confirmar a situação. O outro aspecto é que o que este relatório mostra é de que a população quer sair da pobreza. E o Estado tem que facilitar isso e não dificultar. E os 7 milhões foi um processo que eu muitas vezes em alguns debates dizia é uma confusão entre o papel do Estado na produção e o papel do Estado na facilitação dos produtores para trabalhar. E eu penso que se tivesse dado não 7, mas 14 milhões para capacitar a administração, para que a administração facilitasse a vida das pessoas, teria sido muito importante. Então, o que eu vejo, por exemplo, houve aquele senhor que falou sobre as poupanças, a questão do MOSA. Nós estamos numa situação realmente agora em que eu penso que este relatório e a situação de crise financeira em que estamos deveria servir de oportunidade para rever um conjunto de aspectos. Pela primeira vez, de acordo com os meus estudos e com os estudos que temos, com os dados que existem, esta década primeira deste século foi quando os moçambicanos começaram a ter alguma poupança. Antes, o consumo
tudo vai para o consumo. Se formos a ver o que vai, por exemplo, do consumo para consumo alimentar, num país desenvolvido, o consumo alimentar são 12%, 13%. Aqui ainda está acima de 50%. Portanto, isto significa subdesenvolvimento. E o que eu penso é que a capacidade da população começar a gerar algo em que não só consome, mas começa a poupar, começou a emergir. E é fundamental que este processo se consolide. E o caso, por exemplo... Os últimos acontecimentos vão assustar ainda mais as pessoas. Vão assustar, vão fragilizar. Estamos em risco de pôr em causa certos processos, porque as pessoas começaram a ter alguma capacidade para pensar um pouco no presente e no futuro. O caso, por exemplo, do novo banco é particularmente preocupante porque ele foi buscar as minhas poupanças, as vossas poupanças, as poupanças que estão ali. Então, quando nós temos um INSS que começa a usar as poupanças dos trabalhadores, a distribuí-las e a investi-las em processos descontrolados. De uma forma desbaratada. Completamente. Claro que nós estamos agora chocados porque as pessoas entraram no mecanismo financeiro e agora começam a ser penalizadas. Então, temos aqui uma situação em que o governo, por exemplo, poderia, se não tivesse feito a atrapalhada que surgiu, o governo poderia tirar algum proveito político deste relatório, porque havia um processo. Mas quem é que agora, um ano depois do inquérito, vai dizer que a pobreza pode estar a melhorar? Portanto, o próprio relatório, o próprio governo perde a oportunidade, por sua própria culpa, de tirar algum proveito deste processo que havia de tentar, lentamente, mas sair. E agora estão as pessoas nesta situação de, inclusivamente, a nível sobretudo urbano, onde certas coisas melhoraram, as pessoas vão sentir muito, porque as pessoas estão mais dependentes dos preços. Nas zonas rurais, as pessoas vivem muito do autoconsumo, têm ali um outro processo diferente. Agora, o Adelson falou sobre os megaprojetos e é verdade, quer dizer, só vai acabar a pobreza quando as pessoas gerarem fontes de renda ao nível das famílias, oportunidades de emprego. Os 7 milhões diziam que tinha 100 e tal mil empregos. Que empregos eram aqueles? Onde é que estão agora? E que eram empregos, que era às vezes um biscate, que era às vezes uma oportunidade de um trabalhinho, mas não eram empregos de dar um sustento à família. Então, este processo que agora temos e que o Ministro das Finanças já avisou de que as coisas ainda vão piorar, este processo tem que nos obrigar a pensar qual é o papel da ajuda, qual é o papel do Estado, qual é a função das instituições administrativas. Tem que ser para pôr as pessoas a tratar da sua própria pobreza, a sair da pobreza. Agora, se a guerra não se resolve, se a instabilidade não se resolve, é aqui que os políticos têm que agir. Estão a ver? Portanto, o que me parece é que o Estado tem que deixar de querer ser agência de negócios. O Estado tem que jogar um papel da sua função política, administrativa e de facilitar a vida. E as pessoas não serem atrapalhadas pela polícia, porque não serem atrapalhadas por isso. Falou-se da corrupção. Mas as pessoas, se as pessoas entram num total descrédito em relação à sua função do Estado, aí vai ser difícil. Há hoje uma grande oportunidade, e é aí que as pessoas estão a combater a pobreza, porque por via informal. Estão a surgir muitas pequenas atividades ao nível informal. Os novos empresários estão ali. Agora, se os novos empresários estão ali, começam a pôr o dinheiro no banco e o banco gera a confusão que gera... A certeza de que nem no banco o nosso dinheiro está seguro. Nem no banco está seguro. Isso é muito mau para a economia. Isto é um desastre. As pessoas estão a aprender agora o que é a insolvabilidade, o que é a gestão financeira, mas, pronto, o que me parece é que este relatório deve convidar o Governo a olhar para ele, não para negar, para fazer aquilo que no outro relatório tentou. Ou seja, em 2008, 2009. A pobreza está a ser fragilizada, mas olhar para ele, a função da estatística
nós temos que usá-la não como o bêbado usa o poste de iluminação para se apoiar, mas para se iluminar. E estes dados, apesar das limitações, permitem-nos ver isso. Eu acho que o Governo tem que ter uma atitude positiva, não de negação, e começar a rever esta situação. A situação vai ficar grave, está a citar cada vez, mas eu penso que o Governo pode jogar um papel. Acabe com a guerra, acabe com a instabilidade, acabe com a insegurança, acabe com a incerteza e os moçambicanos vão acabar com a sua pobreza. Não é com uma ajuda que depois complica e que depois é fruto de corrupção, que é isto. Portanto, eu penso que tanto o Governo, como os partidos, como os doadores, podem aproveitar este relatório para ter uma atitude construtiva, positiva, mas não pode virar as costas a esta situação da pobreza. E olhar para ela e vamos avante. Muito bem, eu quero agradecer a vossa presença aqui, o nosso tempo já expirou. Que é certo, estamos situações que víamos apenas pela televisão, o BPN em Portugal, o novo banco, o banco, como é que chama, o banco, o outro, não o novo, o bom, o mau, banco mau, de pessoas a interpelarem os governantes na rua por causa das suas poupanças que voaram. São situações que teremos que, a partir de agora, nos habituar a viver com elas e, sobretudo, com a incerteza do sistema financeiro, que não basta deitar abaixo os bancos, é preciso transmitir um sinal ao mercado de que o sistema financeiro continua a ser confiável e que, quando a pessoa mete dinheiro no banco, não está a desperdiçá-lo, porque a economia precisa daquele dinheiro para olhá-lo e permitir então que haja produção, produtividade, haja empregos. Muito bem, vamos certamente continuar a acompanhar esta dança dos bancos que vêm abaixo, que são liquidados, e vamos ter a ocasião certamente de um programa para discutir a situação do nosso sistema financeiro. Até que ponto os seus alicerces foram abalados com estas crises que vivemos. Despedimos-nos aqui, com a promessa de que, próxima terça-feira, voltamos a encontrar neste espaço em termos de linha aberta. Boa noite.